noite, turma! Estamos começando pelas ondas do canal Educação, mais uma aula de Geografia. Eu sou Marcelo Lima e é um prazer estar aqui pertinho de vocês pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. E no nosso episódio de hoje, vamos continuar falando dela, da biosfera. Olha só, vamos falar ainda da biosfera. E dentro do assunto de biosfera, nós vamos caracterizar a biosfera destacando a integração entre seus componentes no espaço geográfico mundial. Turma, lembrando que biosfera é a camada de vida da Terra. É a camada de vida do planeta. O único planeta habitado até então, no nosso conhecimento, é o planeta Terra. E nós temos essa camada de vida devido à interação dos outros elementos da Terra, como a água, o solo, o ar. Esses elementos é que contribuem para a existência do planeta. Claro, sem água não tem vida, sem ar também não, sem o solo muito menos. Fala-se muito em vida em outros planetas, mas não temos a plena certeza. Marte, por exemplo, é um planeta muito cobiçado pela ciência no que se refere a ter ou não ter vida. Claro, eles imaginam a possibilidade porque tem água em Marte, tem solo em Marte e também há atmosfera em Marte. Mas até então, no nosso conhecimento, tá, gente? Só existe vida no nosso planeta. Repito, no nosso conhecimento. Não estou aqui afirmando isso. Só tem vida na Terra, no universo. Mas no nosso conhecimento, só o planeta Terra tem vida. Dizem que os marcianos existem, que eles são microscópicos. Bom, mas são suposições que não cabe aqui a gente discutir. O que cabe aqui é discutir a camada de vida do nosso planeta e a sua relação com o espaço geográfico mundial, ou seja, o espaço que o homem transformou no mundo. Turma, quando se fala em biosfera, a gente fala do Brasil. Na aula passada eu fiz uma viagem pelo mundo e agora eu vou fazer uma viagem pelo nosso país. Olhando esse mapa, ele é um mapa que resume as principais formações vegetais do Brasil, ou seja, os principais biomas do Brasil. Olha comigo, eu tenho aqui o bioma amazônico de verde, o bioma da Caatinga, dos Cerrados, Pantanal, Mata Atlântica e o bioma dos Pampas. Professor, pelo que eu estou vendo no mapa, o Brasil foi dividido em 6 biomas. Exatamente. Esses biomas são áreas que apresentam uma biodiversidade própria, diferente das outras. Repito, são áreas que apresentam uma biodiversidade própria, singular. Singular, desculpe, gente, vou tomar uma água aqui. Voltando. No mapa nós temos 6 áreas que apresentam uma biodiversidade própria, diferente dos outros. Acompanhe a leitura. O território brasileiro, com cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, possui uma grande variedade de características naturais. Solo, relevo, vegetação e fauna, que interagem entre si formando uma composição natural única. Para nós entendermos por que o Brasil tem uma grande biodiversidade, a gente tem que começar a analisar esses elementos outros aqui, ó. O solo, relevo, vegetação, fauna, que interagem entre si, ou seja, o Brasil é um país que apresenta uma das maiores biodiversidades da Terra. Por quê? Porque apresenta uma grande variedade de solo,
de clima, hidrografia e relevo. Um país gigante como o nosso apresenta fatores que vão contribuir para a grande biodiversidade do Brasil. E eu vou listá-los aqui. Quais são os fatores, olha só, turma, para a biodiversidade do Brasil? A pergunta é: por que o Brasil apresenta uma grande biodiversidade? Quais os fatores que contribuem para essa grande biodiversidade? O primeiro fator é o clima. Clima. Professor, como os climas do Brasil contribuem para nós termos uma grande biodiversidade? Aí vem a resposta. Porque predominam, no Brasil, gente, predominam climas quentes e úmidos. Predominam no Brasil climas quentes e úmidos. Quente, lógico, devido à sua grande irradiação solar. Um país como o nosso, que recebe muita irradiação solar, fotossíntese, calor, isso ajuda a evaporar a água. Áreas quentes, fotossíntese, ciclo hidrológico ativo, contribuindo para um bom regime de chuvas. Justamente que contribui para essa umidade. Na maior parte do ano, na maior parte do Brasil, nós temos um bom índice pluviométrico, ou seja, muita chuva. Com exceção do sertão nordestino, onde nós temos a seca, na maior parte do Brasil chove bem, quase que o ano todo. Professor, um clima com muito calor, radiação solar, muita chuva, muita umidade, naturalmente isso vai contribuir para uma grande biodiversidade. Um outro fator que contribui, gente, seria o solo. No Brasil predominam solos férteis. No Brasil predominam solos férteis, ou seja, ricos em matérias orgânicas, ricos em sais minerais, ricos em humus. E tudo isso, porque, gente, a vida, da sua origem, ela se sustenta no solo. Tanto os animais e vegetais precisam do solo para existir. E o Brasil, como por apresentar solos férteis, isso contribui para a sua grande biodiversidade. Um outro fator que contribui, gente, seria a hidrografia. Olha só, o Brasil apresenta rios e lençol subterrâneos. O Brasil é um país rico em rios, é onde nós temos a maior reserva de rios do mundo, é no Brasil, e muita água no subsolo. E o que tem a ver essa água no subsolo, turma? Essa água no subsolo vai contribuir para as nascentes surgirem, formando os rios. Professor, então agora dá para eu entender porque que no Brasil, Dorival, Clarice, por que no Brasil nós temos uma grande biodiversidade? É um país, gente, que é agraciado por natureza com um clima com muito sol, com muita umidade, com um solo muito fértil na sua maior parte e a presença de muitos rios e muita água no subsolo. Tudo isso contribui para quê? Para a existência de uma grande biodiversidade no Brasil. Agora vamos anotar? 3 minutos, por favor.
Ok, de volta pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o grande canal Educação. Agora, gente, vamos entrar nos biomas propriamente dito. Vamos começar falando dela, Amazônia. Olha só, a maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica. Acompanhe a leitura. A floresta equatorial brasileira, Amazônia, né? Ocupa cerca da metade do território do Brasil e está concentrada nas regiões norte e em parte da região centro-oeste. Esse bioma é muito influenciado pelo clima equatorial. Olha o clima na área aí, gente. Para entender a floresta amazônica, gente, olha essas imagens, turma. Olha a imagem da direita, a do meio central. Você está vendo esse espelho de água na frente e lá ao fundo, uma floresta fechada, densa, com as copas altas, árvores grandes, verde. E na imagem de baixo, uma imagem aérea da Amazônia. Ao meio você vê um rio e suas curvas. Essas curvas, turmas, é o que nós chamamos de meandros. Repito, meandros. Meandros são curvas bem acentuadas, provocadas no curso dos rios. Marcelo, mas eu estou vendo aí, nessa imagem aérea, esse rio no meio. E aqui dá para entender que se trata de uma grande floresta, muito verde, folhas largas, as copas das árvores muito próximas, ou seja, uma floresta muito fechada. E em cima lá você tem um mapa do Brasil e de verde aonde naturalmente ela ocupou o Brasil. Repito, no mapa de verde está escrito bioma amazônico. Aí é aonde ela naturalmente pode ser encontrada. Repito, pode, porque nós sabemos que ela hoje não tem mais essa extensão toda, porque infelizmente a toda hora e ao longo de muitos anos nós desmatamos a floresta. Ela está bem menor do que essa área. Mas por que você colocou esse mapa aí, professor, se ela não ocupa tudo isso? Mas é para você entender a área original que ela ocupava, para você ter uma ideia exata do tamanho que ela já foi, da área que ela ocupou e que pode ocupar. Porque se nós preservarmos, deixarmos elas crescer, as suas árvores, deixarem as suas árvores manterem-se em pé, elas poderão chegar a esse espaço. Claro, isso é praticamente impossível com o estilo de vida que nós levamos no Brasil. Bom, mas vamos falar da nossa floresta amazônica. A floresta amazônica, gente, é a maior floresta tropical do mundo. Quando eu digo floresta tropical, naturalmente é porque ela é a maior floresta que está entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. É a maior floresta. Professor, olhando o mapa, ela só ocupa o Brasil? Não, gente. Ela ocupa principalmente o Brasil. Mais de 65% da Amazônia está no Brasil. Mas ela também vai para países vizinhos. Ela ocupa países vizinhos, como Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia e o Brasil. Ah, professor, então ela pega países vizinhos. Exatamente. É o que nós chamamos, turma, de países amazônicos. Naturalmente, são países que são ocupados pela floresta amazônica. Bom, visto ela no mapa e visto que ela não ocupa só o Brasil, essa floresta tropical, ela é uma floresta que se sustenta porque tem um solo rico em matéria orgânica, um ambiente muito calor, isso ajuda na fotossíntese, e muita chuva. É aonde mais chove no Brasil. O maior índice pluviométrico, ou seja, a maior quantidade de chuva é na região amazônica. E água é essencial para abastecer esses rios, para abastecer esse solo, para abastecer essa imensa floresta. Claro, se aí a temperatura não fosse tão quente, se o clima não fosse tão úmido, pode ter certeza
que nós não teríamos uma grande biodiversidade nessa região. Beleza? Agora eu queria especificar os elementos da Amazônia. Vamos lá? Queria mostrar para vocês os elementos da Amazônia. Bora lá, turma. Vamos bater um papo sobre os elementos da Amazônia. Primeiro é a geologia. Olha só. Na Amazônia, gente, predomina terrenos sedimentares. Não é cristalino não, turma. Sedimentares. E aí, professor? Qual é a vantagem de predominar terrenos sedimentares? São terrenos que infiltram muita água. Se infiltram muita água, isso contribui para a formação de grandes lençóis subterrâneos, ou seja, água no subsolo. E isso vai contribuir para quê? Para muitas nascentes. O relevo da Amazônia. Ó, quando se fala do relevo amazônico, turma, se fala um relevo composto principalmente por baixos planaltos e planícies fluviais. Planícies fluviais. Que é isso, professor? Ó, lá na Amazônia, você não vai encontrar, na sua maior parte, tá bom? Na sua maior parte, na Amazônia, você não vai encontrar grandes relevos com muita serra elevada. Não, você não vai encontrar. Os terrenos da Amazônia são terrenos compostos por relevo baixo, baixos planaltos, e na beira dos rios o relevo é plano. Na beira dos rios o relevo é plano, é o que nós chamamos de planícies fluviais. O solo da Amazônia, turma, como eu lhe falei, é um solo rico em matéria orgânica. Em matéria orgânica. E essa matéria orgânica contribui para sustentar a floresta. A hidrografia, gente, da Amazônia, é composta por rios de planície. Os rios que cortam a Amazônia são considerados rios de planície, ou seja, são rios aplainados que acumulam muita água, são rios de planície, são rios também volumosos. Beleza. O clima da Amazônia é um clima muito quente e úmido. Olha só, gente, o clima da Amazônia é um clima muito quente e úmido. Como eu falei para vocês, gente, é um clima que predominam altas temperaturas, calor o ano todo, com muito sol, fotossíntese e muita chuva. Não tem estação seca na Amazônia. É o clima equatorial úmido. E a vegetação amazônica. Bate um papo aí, professor, sobre a vegetação da Amazônia. Ela é uma vegetação composta principalmente por grandes árvores, arbórea, muitas árvores, latifoliada, folhas largas, latifoliada, quer dizer espécies com muitas folhas largas, e você viu na imagem. Ainda, a floresta amazônica predomina uma vegetação fechada, muitas árvores próximas uma das outras. Isso faz com que a floresta ela tenha uma grande umidade. Então, gente, essas são as principais características dos elementos da Amazônia. Relevo sedimentar, que infiltra muita água. Baixos planaltos, com planícies na beira dos rios. Um solo com muita matéria orgânica, que serve para sustentar a floresta. Rios de planícies extremamente volumosos, como o rio Amazonas e seus afluentes. Um clima com muito calor e muita chuva o ano todo. E uma vegetação de grandes árvores, arbórea, com muitas folhas latifoliadas e uma mata muito fechada. Olha, gente, uma curiosidade. Como na Amazônia a floresta é fechada, isso contribui para você não encontrar animais de grande porte na Amazônia. Você não vai encontrar um hipopótamo, uma zebra, uma girafa no meio de uma floresta fechada. Beleza? 3 minutos, por favor.
Ok, de volta pelas ondas, falando da floresta amazônica. E vocês viram, gente, como a Amazônia apresenta uma grande biodiversidade. E essa biodiversidade não tem jeito. Com um solo desse, quantidade de rios, água no subsolo, um clima chuvoso, muito calor, isso só pode sustentar uma imensa floresta. A floresta amazônica é uma das mais cobiçadas do mundo. Hoje ela vem sofrendo sérios impactos ambientais. E o principal, aliás, as principais atividades que estão destruindo a floresta, gente, eu tenho primeiro a pecuária, olha só. O gado criado solto. Esse gado criado solto, porque para fazer pasto, eu tenho que desmatar naturalmente. E esse desmatamento ele vem detonando com a Mata Atlântica. É um problema sério esse desmatamento da floresta da Mata Atlântica. Agora eu vou sair da Amazônia e... Da Mata Atlântica não, da Amazônia, né? Desculpa, eu falei Mata Atlântica e turma, é Amazônia. Agora eu vou sair da Amazônia e vou para o domínio dos Cerrados. Dá uma olhada no mapa aí, esse bioma dos Cerrados. Professor, olhando no mapa, ele se espalha pelo Brasil central. Exatamente. Essa parte aí central do Brasil, o meio aí do Brasil, turma, é onde nós temos o bioma dos Cerrados. Beleza. Acompanhe a leitura. O Cerrado, ou a savana brasileira, como queiram, né? Estende-se por grande parte da região centro-oeste, nordeste e sudeste do país. É um bioma característico do clima tropical continental, em razão da ocorrência de duas estações. Observe essa imagem, turma, essa fotografia. Marcelo, já não estou mais vendo uma imensa floresta densa, fechada, como a Amazônia. É verdade. Eu estou vendo uma vegetação aberta. Observe que as árvores elas estão mais afastadas umas das outras, diferente da Amazônia, que estavam muito próximas. É uma mata fechada na Amazônia. Cerrado não, turma. Você olha para o cerrado e você vê aí uma vegetação aberta. Ok. E no solo você vê um campo graminoso. Um capim, né, gente? Uma grama que se espalha aí por essa região. Olhando para essa árvore mais em destaque, que está em cima dessa pedra aí, dessa rocha, você olha para os troncos para o tronco dessa árvore e você vê que ela não é totalmente ereta, na vertical, como aquelas árvores da Amazônia. Não é não. Observa que essa árvore ela é toda cheia de galhos e troncos retorcidos. Ela é toda retorcida. É mesmo, professor, observa bem. Ela é cheia de galhos e troncos retorcidos. Então ela é diferente da Amazônia. São árvores menores, distantes umas das outras, com galhos e troncos retorcidos. Ah, beleza. Beleza, beleza, beleza. Da mesma forma, eu vou apresentar para vocês os elementos, não mais da Amazônia, mas agora eu vou apresentar os elementos do Cerrado. Da mesma forma que eu fiz com a floresta amazônica, agora eu vou fazer com os cerrados. Vamos lá? Primeiro, a geologia. Olha, turma, quando se fala da geologia, também nos cerrados eu vou encontrar predominantemente terrenos sedimentares. Ah, professor, beleza, eu já até me lembro que terrenos sedimentares são aqueles que infiltram muita água. Como infiltram muita água, contribui para ter bons lençóis subterrâneos. Exatamente. O relevo dos cerrados. Ó, quando se fala do relevo do cerrado, é um relevo composto por planaltos, não mais baixos, viu? Planaltos e chapadas. Pense no lugar para você encontrar chapadas. Chapadas são aqueles terrenos altiplanos. Terrenos altiplanos. Eles são aplainados. Aplainados. Beleza. Isso é bom para a agricultura, né? O solo. Nos cerrados,
Os solos são argilosos, muitas argilas, e ácidos, devido sofrerem muita erosão. Como eles sofrem muita erosão, aí isso vai deixar o solo ácido. Aí vem aquela pergunta, professor, como é que se planta num solo ácido? É porque a Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, ela desenvolveu a chamada calagem. Calagem, que é a correção da acidez do solo do cerrado. A hidrografia, olha só, hidrografia. Nos cerrados, turma, nós temos as nascentes, é um dos lugares com maior quantidade de nascentes de rios planálticos. Já não é mais de planície como a Amazônia. Planálticos, é nascente de rios planálticos. Beleza. O clima é o clima tropical tipo. É o clima que apresenta os verões chuvosos, e apresenta invernos secos. Verões chuvosos e invernos secos. Beleza. E a vegetação? Bom, nos cerrados, você já não vai encontrar, na sua maioria, árvores de grande porte. Você vai encontrar árvores de tamanho médio, são chamados arbustos. E gramíneas. E nos cerrados, no período seco, as espécies perdem muito suas folhas. São chamadas de espécies caducifólias. Perdem suas folhas na maior parte do ano. Então, turma, aí você tem as características, os elementos que compõem os cerrados. Vamos analisar com calma? Terreno, geologia. Terreno sedimentar, já sei, professor, infiltra muita água, forma bons lençóis. Relevo, é o relevo mais elevado, viu, do que na Amazônia, na região dos cerrados. Você já tem um relevo mais elevado. E por ser mais elevado, né, você vai encontrar as chapadas. Chapadas são relevos altiplanos. Isso é muito bom, gente, porque o agricultor gosta de relevo plano para colocar as suas máquinas, para plantar o seu grão. A hidrografia, aliás, o solo com muita argila, que é tipo da região, e ácido devido à erosão. E a gente corrige essa acidez com a calagem, usando calcário. A hidrografia é uma área onde nascem rios que correm para todo o Brasil. E esses rios são de planaltos, ou seja, encachoeirados. Isso contribui para a formação de hidrelétricas, né? Construção de hidrelétricas. O clima, no final e início do ano, que é o período do verão, é chuva, muita chuva. E o período do inverno, que é o meio do ano, aí praticamente não chove. Então, na região dos cerrados, você tem um clima com duas estações. Verão chuvoso e o inverno seco. A vegetação, como eu te falei, na sua maioria você não vai encontrar animais de grande porte. No cerrado a gente encontra os arbustos. Arbustos são árvores nanicas, pequenas. E quando está chovendo, na maior parte do ano, você encontra um campo graminoso, muita gramínea. Isso é bom. E as árvores são mais afastadas umas das outras. E no período seco, na região dos cerrados, você tem aí a perda de folha, né? Por isso que são chamadas de caducifólia. E o que é que detona os cerrados? É a agricultura comercial, gente, é agroindústrias. É a plantação de soja, de milho, de algodão. Aquelas imensas propriedades totalmente mecanizadas, plantando grãos, plantando milho, plantando soja e algodão. Porque para plantar é preciso o quê? Desmatar. Isso vem provocando um grande desmatamento da região do cerrado. 3 minutos, por favor.
Ok, de volta pelas ondas. Falando do domínio dos cerrados, ou seja, o bioma dos cerrados. Turma, como eu falei anteriormente, no bioma do cerrado ele vem sofrendo muito mesmo. Por quê? Vem sofrendo muito porque o bioma dos cerrados ele apresenta hoje grandes projetos agroindustriais. Para você ter ideia, os gaúchos, paranaenses e catarinenses ocuparam os cerrados tudo, e, consequentemente, estão detonando os cerrados. Mas detonando mesmo. Isso daí é uma coisa impressionante. O cerrado hoje vem sofrendo com as agroindústrias. E aí você tem o desmatamento, o esgotamento do solo, você tem as queimadas que ocorrem na região. Enfim, tudo isso contribui para a região dos cerrados. E aí, consequentemente, isso vai detonando com a grande biodiversidade do central do Brasil. O Brasil ele vem passando por um problema muito sério. Enquanto a gente não resolver essa questão ambiental dos cerrados, a gente vem cada vez mais destruindo um dos grandes biomas. E isso vai comprometer a biodiversidade. Porque se os rios secarem, gente, que nascem nos cerrados, o Brasil inteiro vai sofrer com a falta desses rios. O nosso rio Parnaíba, ele nasce na região dos cerrados, ali na região de Barreiras do Piauí. Se secar a nascente, isso vai contribuir naturalmente para a extinção de muitos rios. Então é preciso a gente preservar os cerrados, principalmente porque é uma área de nascentes de rios muito volumosos. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso primeiro episódio de hoje, falando sobre os biomas, em especial os biomas do Brasil. Até agora falamos dos biomas amazônico e o bioma do cerrado. Mostramos aí a geologia, o relevo, a hidrografia, o clima e a vegetação. Como também falamos das formas de destruição. Visto isso, já já a gente volta para a nossa próxima aula. Valeu, turma!